Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco da resolução de sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, falando especificamente do método da adição. Então, para isso, vamos fazer a resolução de dois exemplos utilizando esse método aqui e fazendo todo o passo a passo de como resolver um sistema aqui, ó, de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, observe que no primeiro exemplo temos aqui, ó, esse sistema aqui, ó, que é 3x menos 2y igual a 6, que é a minha primeira equação aqui, vou chamar aqui de 1. E aqui eu tenho a segunda equação, que é quem? 4x mais 2y igual a 8. Eu vou chamar de 2 aqui. Então, em que consiste encontrar a solução de um sistema desse tipo aqui? Consiste em encontrar um par ordenado que seja solução da primeira e também seja solução da segunda equação. Então, observe que aqui separamos por passos. Temos aqui ó, o primeiro passo. Em que consiste o primeiro passo? Consiste em observar as duas equações. Observando aqui as duas equações, ó, como as duas equações apresentam termos opostos, quem são esses termos opostos aqui? Ó? É o 2y negativo aqui na primeira e o 2y positivo na segunda equação. Então, observe que adicionamos as duas equações membro a membro. Isso permite o que? Obter uma única equação, equivalente às equações dadas sem a incógnita y. Então, eu observei aqui, ó, como esses dois aqui são opostos, se adicionarmos aqui, eles vão fazer o quê? Vão cancelar. Ou seja, vai desaparecer aqui a minha incógnita y. Ou seja, ó, vamos pegar aqui as duas equações, colocamos aqui, ó, que é a primeira, ó, 3x menos 2y igual a 6, e a segunda é 4x mais 2y igual a 8. Se adicionarmos aqui, ó, membro a membro, temos o seguinte, ó, 3x mais 4x dá exatamente 7x. Menos 2y mais 2y, ó, cancela. Por quê? 2y menos 2y dá 0. Igual a quem? A 6 mais 8. 6 mais 8 é exatamente 14. Então agora ó, chegamos aqui nessa equação. Ó, 7x igual a 14, ou seja, uma equação do primeiro grau na incógnita x. Quem é o valor de x aqui? Ó? Esse 7 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, x é igual a 14 dividido por 7. Ou seja, x é igual a 2. Ou seja, já encontramos o valor de x aqui. X é exatamente 2. Então agora ó, vamos para o nosso segundo passo. O que é o segundo passo da gente? Vai ser ó, substituir x por 2 em uma das equações do sistema. Então agora eu posso escolher ou a primeira ou a segunda equação para substituir o valor de x por 2. Então, observe que aqui ó, escolhemos a primeira. Então, observe que a primeira equação é 3x menos 2y igual a 6. Onde tem x aqui, ó, vamos substituir por quem? Por 2. Então, observe que aqui ó, é 3 vezes x. Quem é x? É 2. Então, vai ficar 3 vezes 2. Menos quem? Menos 2y igual a 6. Então, observe que 3 vezes 2 é 6. Então, eu tenho 6 menos 2y igual a 6. Observe que aqui é uma equação do primeiro grau na incógnita y. Ou seja, vamos encontrar o valor de y. Então, vamos isolar y no primeiro membro aqui. Então, esse 6 aqui que está positivo no primeiro membro vai para o segundo membro negativo. Então, ficamos aqui ó, só com 2y negativo aqui ó, no primeiro membro. Então, menos 2y é igual a 6 menos 6. 6 menos 6 é exatamente quem? 0. Ou seja, quem é y? Y é igual a quem? A 0 dividido por quem? Por menos 2. 0 aqui dividido por qualquer número vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente 0. Ou seja, y é igual a 0. Logo, a solução do sistema que eu tenho aqui ó, formado por essas duas equações aqui, onde a primeira é 3x menos 2y igual a 6 e a segunda é 4x mais 2y igual a 8, é o par ordenado quem? O par ordenado aqui x e y. Quem é o x aqui da gente? Ó, é o par ordenado x e y. O x da gente é quem?
é 2, que a gente tinha encontrado. E y é quem? É 0. Ou seja, portanto, a solução do sistema aqui é o par ordenado aqui, ó, 2 e 0. Observe que, se quisermos comprovar, ou seja, se quisermos saber se esse par ordenado realmente ele é a solução do meu sistema, podemos tirar a prova também, ó. Temos que a primeira equação é quem, ó, é 3x menos aqui, ó, vamos ajeitar aqui, ó, menos 2y igual a 6. Então, observe que onde tem x, vamos substituir por 2. E onde tem y, vamos substituir por 0. Então, eu tenho, ó, 3 vezes 2 menos 2 vezes 0, que é o valor de y. Então, observe que 3 vezes 2 é 6. E 6 menos 0 dá exatamente quem? Dá exatamente 6. Ou seja, 6 é igual a 6. Ou seja, o par ordenado 2 e 0 é a solução da minha primeira equação. E na segunda também podemos fazer, ó, 4x mais 2y igual a quem? Igual a 8. Ou seja, quando substituímos x e y aqui, o primeiro membro tem que dar exatamente quem? Tem que dar exatamente 8. Da mesma forma, ó, substituímos aqui na primeira, o primeiro membro tinha que dar exatamente 6. Então, deu exatamente 6. Ou seja, o par ordenado é a solução da equação. Agora, vamos fazer da mesma forma. 4 vezes, quem é o valor de x? É 2. Mais 2 vezes o valor de y, que é exatamente 0. Tudo isso tem que ser igual a 8. Então, 4 vezes 2 é exatamente 8. 2 vezes 0 é 0. Ou seja, temos aqui, ó, que 8 mais 0 é quem? É 8. E 8 é igual a 8. Ou seja, o que comprovamos? Que o par ordenado aqui, x e y, formado por quem? Aqui, por x igual a 2 e y igual a 0, ou seja, o par ordenado 2 e 0, é solução tanto da primeira como da segunda equação. Portanto, ele é solução do meu sistema aqui. Certo? E só também mais uma observação que temos aqui. Observe que aqui, ó, substituir, ó, no segundo passo, ó, substituir x por 2 em uma das equações. Aqui escolhemos o quê? A primeira. Poderíamos ter feito também na segunda. Iríamos encontrar o mesmo valor para y. Observe que a segunda equação é quem? É 4x aqui, mais 2y igual a quem? Igual a 8. Observe que x aqui é quem? É 2. Então, observe que 4 vezes 2 mais 2y tem que ser igual a quem? A 8. Ou seja, no lugar de x aqui, substituímos por 2. Então, observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita y também. Então, observe que 4 vezes 2 é quem? É 8. Mais 2y, isso aqui tem que ser igual a 8. Observe que agora vamos deixar quem tem y sozinho no primeiro membro. De início, vamos fazer o quê? Ó, esse 8 está positivo no primeiro, vai para o segundo negativo. Então, temos 2y igual a 8 menos 8. Ou seja, y é igual a quem? Perdão, no caso, 2y é igual a quem? 8 menos 8, 0. Então, y é igual a quem? A 0 dividido por 2. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, y é igual a 0. Ou seja, quando escolhemos aqui, ó, substituir x por 2 em uma das equações aqui, escolhemos fazer, ó, na primeira. Se tivéssemos feito na segunda, também encontraríamos o mesmo resultado. Ou seja, quando temos no método da adição, que encontramos um valor de uma incógnita, podemos substituir em qualquer uma das duas equações aqui do sistema. Por quê? Se substituirmos aqui na primeira, vamos encontrar o mesmo valor que quando substituímos aqui na segunda, desde que os nossos cálculos estejam feitos de forma correta. Então, prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que vai ser exatamente esse sistema aqui. Um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Quem é a primeira equação? É 4x mais 2y igual a menos 6, que vamos chamar de 1. E a segunda equação é quem? É x mais y igual a 0, que vamos chamar de 2 aqui. Então, observe que o primeiro passo da gente aqui para utilizar o método da adição para resolver esse sistema aqui vai ser o quê? Vai ser observar as equações. Uma vez que também devemos lembrar que quem é a solução desse sistema aqui? É um par ordenado que será a solução tanto da primeira quanto da segunda equação. Então, observando aqui o nosso sistema aqui, vemos o seguinte, observando as equações do sistema, que eu tenho aqui a primeira e a segunda, vemos que não é viável adicionar membro a membro as duas equações.
Pois, não havendo termos opostos, nenhuma das incógnitas vão se cancelar. Ou seja, com o método que eu quero usar aqui, que é o método da adição, observando aqui esse sistema aqui, observamos o seguinte, que se adicionarmos aqui, ó, membro a membro, nas equações aqui, nas duas, não vamos cancelar nem a incógnita x, nem a incógnita y. Por quê? Observe que 4x mais x dá 5x. E 2y mais y dá 3y. Ou seja, adicionando membro a membro, não tem como cancelar nenhuma das incógnitas. Então, observe o seguinte, ó. Vamos então usar o quê? Um recurso que é o quê? Uma aplicação do princípio o quê? Multiplicativo, para deixar o sistema com termos opostos. Então, o que é que vamos fazer? Vamos agora utilizar o princípio multiplicativo para deixar esse sistema aqui com termos opostos. Logo, poderemos cancelar, certo? Poderemos cancelar uma das incógnitas. Então, observe que agora devemos escolher uma das incógnitas. Então, vou observar aqui as duas equações aqui e vamos escolher uma das incógnitas, ou x ou y. Nesse exemplo aqui, vamos escolher quem? Y. Então, escolhendo aqui y, vamos observar agora o quê? Vamos observar os coeficientes. Observe que o coeficiente da primeira de y é 2 positivo. E o coeficiente aqui da segunda de y é quem? É 1 positivo. Então, observe que o coeficiente de y na equação 2 é quem? É 1. Então, observe o seguinte, ó. Logo, devemos multiplicar a equação por um número que posteriormente favoreça o quê? O cancelamento da incógnita y, quando somarmos o quê? As equações. Então, observe que o coeficiente de y na primeira equação é 2 positivo. Para cancelar com o coeficiente de y na segunda equação, o coeficiente de y deveria ser quem? Menos 2. Por quê? Porque eu ficaria lá com 2y mais menos 2y. Ou seja, 2y menos 2y, que seria 0, ou seja, iria cancelar. Logo, ó, nesse caso, o número que eu quero é quem? É menos 2. Ou seja, o que vamos fazer? Ó? Observe, ó, a segunda equação é quem? É x mais y igual a 0. Então, vamos multiplicar essa equação por quem? Por menos 2. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Quando vamos multiplicar essa equação aqui por menos 2, vamos multiplicar o quê? Membro a membro por menos 2. Então, observe. X mais y é igual a 0. Multiplicado por quem? Ó? Por menos 2, que é o que vamos multiplicar. Ó. Vai se tornar o quê? Vai se tornar essa nova equação aqui. Quem vai ser essa equação? Vai ser resultante dessa equação aqui, que eu tenho, x mais y igual a 0, multiplicado por quem? Por menos 2. Ou seja, x vezes menos 2, menos 2x. Y vezes menos 2, menos 2y. E 0 vezes menos 2 vai dar exatamente 0. Ou seja, x mais y igual a 0 se tornou o quê? Se tornou aqui, ó, menos 2x menos 2y igual a 0. Então, observe que, portanto, ó, teremos 4x mais 2y igual a menos 6, que é a primeira equação. E a segunda equação é qual? É x mais y igual a 0. Então, agora ó, vai surgir para a gente ó, um novo sistema. Quem vai ser esse novo sistema? Vai conservar, ó, nesse novo sistema, a primeira equação ó, continua a mesma, que é 4x mais 2y igual a menos 6. E a segunda equação aqui é que vai mudar. Por quê? Porque x mais y igual a 0 se tornou aqui, quando multiplicamos aqui por menos 2, se tornou quem? Menos 2x menos 2y igual a 0. Ou seja, temos agora esse novo sistema aqui. Nesse novo sistema aqui, ó, poderemos utilizar o quê? O método da adição. Observe que agora ó, vamos adicionar ó, membro a membro. Então eu tenho aqui, ó, no primeiro aqui, ó, vamos mexer primeiro aqui com o quê? Com x. Então observe que 4x mais menos 2x vai ser exatamente quem? 4x menos 2x. 4x menos 2x dá exatamente 2x. E observe que agora com y, ó,
2y mais menos 2y vai ser exatamente 2y menos 2y, que vai dar 0, ou seja, vai cancelar aqui. E aqui, menos 6 mais 0 dá exatamente quem? Menos 6. Ou seja, temos agora essa equaçãozinha aqui. 2x igual a quem? Igual a menos 6. Ou seja, aqui é uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, observe que esse 2 aqui que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Ou seja, quem vai ser x? É menos 6 dividido por 2. Observe que aqui estamos dividindo um número negativo por um número positivo. Logo, o resultado vai ser negativo. Então, x vai ser igual a quem? A menos 6 dividido por 2 é exatamente 3. Ou seja, encontramos aqui o valor de x, que é exatamente menos 3. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo passo. Qual vai ser o segundo passo? Vai ser substituir o valor de x por menos 3 em uma das equações. Então, encontramos que o valor de x é quem? Anteriormente, que o valor de x é menos 3. Agora, vamos substituir esse valor aqui de x em uma das equações. Pode ser a primeira e pode ser a segunda. Então, observe que aqui escolhemos fazer com a primeira. Então, observe, quem é a primeira equação? É 4x mais 2y igual a menos 6. Então, observe que eu tenho aqui 4x. 4x aqui é quem? É 4 vezes x. Só que x é quem? Menos 3. Então, vai ficar 4 vezes menos 3. Mais quem? Mais 2y igual a menos 6. Então, observe que 4 vezes menos 3, estamos multiplicando o número positivo com o número negativo. Então, o resultado vai ser negativo. Ou seja, 4 vezes menos 3 dá exatamente menos 12. Menos 12 mais 2y igual a quem? Igual a menos 6. Então, observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita y. Ou seja, vamos encontrar o valor de y. Então, observe que esse 2y aqui, vamos deixar no primeiro membro. Aí, esse 6 aqui que está negativo no segundo membro, continua aqui. E esse 12 aqui que está negativo no primeiro membro, vamos colocar ele para o segundo membro. Se aqui está negativo, ele vem para cá positivo. Então, observe que agora teremos o seguinte, 2y igual menos 6 mais 12 é a mesma coisa aqui, que 12 menos 6, que dá exatamente quem? 6 positivo. Então, observe que 2y é igual a 6. Continuando, temos esse 2 aqui que está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Ou seja, quem é y? É 6 dividido por 2. Logo, y é igual a quem? A 3 positivo. Então, encontramos quem? O valor de x anteriormente, que era menos 3, e agora encontramos o valor de y, que é 3. Logo, o que vamos ter aqui? Que a solução do sistema, que eu tenho aqui, a primeira equação, 4x mais 2y igual a menos 6, e a segunda equação aqui, menos 2x menos 2y igual a 0, é o par ordenado o quê? É o par ordenado menos 3 e 3, ou seja, x igual a menos 3 e y igual a 3. Então, logo, a solução do nosso sistema inicial, quem era o nosso sistema inicial? Era 4x mais 2y igual a menos 6 e x mais y igual a 0. É o par ordenado quem? Menos 3 e 3. Por quê, professor? É o mesmo. É a mesma solução aqui. Por quê? Esse sistema aqui, que nós tínhamos aqui, que encontramos ele, certo? Que gerou a partir da multiplicação aqui, certo? De essa segunda equação aqui por menos 2, esse sistema aqui que foi gerado, esse sistema ele é equivalente ao sistema inicial. Ou seja, a solução desse sistema aqui é a mesma solução desse sistema. Ou seja, a solução do nosso sistema inicial é quem? É o par ordenado menos 3 e 3. Ou seja, x igual a menos 3 e y igual a 3. Portanto, a solução do meu sistema aqui, que eu tenho inicial, é quem? É o par ordenado menos 3 em x e 3 em y. Professor, tem como tirar a prova? Tem. Observe que o nosso sistema aqui é quem? A primeira equação é 4x mais 2y igual a menos 6 aqui. Então, observe que aqui temos o seguinte,
4x mais 2y igual a menos 6, observe que quem é o valor de x que encontramos? É menos 3. E o valor de y é exatamente quem? É exatamente 3. Então, observe que aqui, quando substituirmos aqui, no lugar de x e de y aqui, tem que dar exatamente quem? Tem que dar exatamente menos 6. Então, observe que 4x é 4 vezes x. Vai ser exatamente 4 vezes menos 3. Mais 2 vezes. Quem é o valor de y aqui? É exatamente 3. Isso tem que ser igual a quem? A menos 6. Então, observe que 4 vezes menos 3 vai dar exatamente menos 12. Mais quem? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quem? É 6. Então, observe que menos 12 mais 6, o maior é quem? É o 12. Então, ele é negativo. Então, o resultado vai ser negativo. E 12 menos 6 vai dar exatamente quem? 6. Ou seja, menos 6 é igual a menos 6. Logo, o par ordenado menos 3 e 3 é a solução da minha primeira equação aqui. E na segunda equação, como é que vai ficar? Vai ficar exatamente o seguinte, ó. A segunda equação é x mais y igual a 0. Então, observe que quem é x? Menos 3. Quem é y? É 3. Quanto é menos 3 mais 3? Dá exatamente quem? Dá exatamente 0. Ou seja, o meu par ordenado também é a solução da minha segunda equação. Logo, se o par ordenado é a solução tanto da primeira quanto da segunda equação, logo, esse par ordenado é a solução do meu sistema aqui, certo? Então, e assim finalizamos nossa aula.